Nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu desígnio. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundezas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Boa noite. Graça e paz. Privilégio estarmos na casa do nosso Deus mais uma vez nesse dia, agora no culto, para juntos louvarmos a este Deus único, verdadeiro Deus nas nossas vidas. Quando nós chegamos no mês de novembro, ou talvez até antes, a gente costuma tomar um susto, pensar o ano já acabou. Não é possível, perdemos alguma coisa ao longo deste ano. É difícil às vezes lembrar algumas coisas, por exemplo, mês de março, abril, difícil lembrar. Parece que nosso período, por exemplo, de acampamento de carnaval foi tão longe, porque o tempo voou rapidamente. Se fosse para você fazer uma retrospectiva só do mês de novembro, na sua vida, na nossa cidade, no nosso país, o que você lembraria? O que foi marcante no mês de novembro? Pode falar, gente. Para a gente conversar um pouquinho mesmo. Novembro. Do ano passado. Vamos ficar só no novembro desse ano. Um ano do acidente da Chapecoense. Ok? Mas aconteceu algo na nossa cidade no mês de novembro que foi marcante para a gente? Batismo da Rose. Hã? Batismo da Rose. Para a nossa igreja, batismo da Rose. Pastor, posso falar um pouquinho? Pode falar. Bom, eu quero uma frase. É um desafio. Um sonho meu, que é a minha obra da minha loja na minha casa. Joia. Inaugurar agora sábado. Joia. Foi marcante para você. Leva a gente lá para tomar um café depois na casa nova, reformada agora. O bolo vai ser legal. Sábado, pode falar. Pegue o endereço na saída, gente. Vamos lá, gente. Não aconteceu nada nessa cidade. Eu sou novato na cidade. Estou completando 2 anos. Vamos? Hã? Política. A política aconteceu alguma coisa terrível aí? Sim. Decepção, não é? Pelo que eu vi, uma decepção muito grande. Ok. Isso mesmo. O que mais, gente? Qual foi o feriado mais importante? Ou pelo menos, quais foram os 3 feriados do mês de novembro? Finados, Consciência Negra, Proclamação da República. O que mais? Batemos o recorde desse mês, não é? Você é daqueles que tem a expectativa de que 2018 vai ser um ano diferente? Sabe aquela turma que chega no final do ano e fala assim, dia 31, né? Chega dia 31 e fala assim, graças a Deus acabou. Ano que vem vai ser tudo diferente, porque esse ano foi tão difícil. E ano que vem eu tenho certeza que vai ser
muito diferente. Você é daqueles que fazem isso? Gente, como é que a gente dá a notícia que isso não é verdade sem estragar a festa do pessoal, né? As expectativas não são boas. As premissas são as piores possíveis. Você tem expectativa quanto a que o nosso Congresso Nacional vai fazer? Presidente? Tem expectativa de que a melhora de salário? Mais empregos? Você que não se aposentou ainda? Está sonhando com isso ainda? Eu admiro a fé de vocês. Que bom, que bom. Quando a gente segue a história de alguém como do apóstolo Paulo, como nós fizemos nesse mês, a gente não foi capaz de ver o mínimo da história deste homem. Nós fizemos aqui alguns reportes, aqui algumas coisas muito subjetivas, muito vagas, no que diz respeito a toda a dimensão da história deste homem. Nós falamos aqui o seguinte, que o importante da nossa caminhada, como ela vai se desenvolver, depende única e exclusivamente de se vivermos longe de Deus ou diante de Deus. Isso nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Que no meio da sua vida, da sua história, quando Deus transforma a sua vida, ele entende então o que é uma vida sem Deus e o que é uma vida com Deus. A ponto de dizer que aquilo que ele tinha trabalhado e conquistado a vida inteira, ele considera como perda. Tudo aquilo que eu conquistei, que eu sonhei, trabalhei, lutei, mas eu considero isso perda pela sublimidade do amor de Cristo. Então ele chega à conclusão que se não for diante de Deus, a vida não faz o mínimo sentido. Nós aprendemos isso. Tá? Vocês viram aqui com o presbítero Ronaldo sobre a conversão. Que coisa maravilhosa que é a conversão de uma pessoa. Eu costumo pensar ou dizer que para mim na conversão acontece uma única e verdadeira transformação. Uma mudança de Senhor. Quando há conversão, o Senhor muda. Quem manda muda. Quem precisa ser servido muda. Quem precisa ser aquele que vai dar a ordem muda. Quando há conversão, o convertido tem a consciência, o coração, que agora outra pessoa é quem vai dar as ordens, é quem vai dar o direcionamento. Uma conversão a uma mudança de Senhor. Mas aí nós vimos na semana passada que Deus coloca a gente no nosso meio e a gente costuma rejeitar essas pessoas. Gente que o Espírito Santo, que Deus lavou com o seu próprio sangue, traz para o nosso meio, pensando, não, mas esse é aquele pecador terrível que vivia aqui na cidade, mas Deus transformou. Não, deixa ele de lado, deixa aqui, não dá para misturar ainda. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus estava fazendo já maravilhas na vida do apóstolo e os membros do judaísmo, da igreja, os próprios apóstolos, esse não serve. A gente não quer esse. Então a gente corre esse risco do nosso descrédito para com aqueles que Deus deu crédito, acreditou, sua graça, sua misericórdia, sua bênção. Hoje eu quero falar, para a gente encerrar aqui essas breves reflexões acerca do apóstolo Paulo, sobre 3 assuntos. Creio ser de extrema importância para a vida cristã, que fazem parte da vida, da história do povo de Deus, que fazem parte da vida, da história de um adorador, daquele que quer adorar o Senhor em espírito, em verdade, como a Bíblia requer. Aqueles adoradores a quem o próprio Deus está procurando, diz o próprio Jesus. Eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite sobre gratidão, humildade e adoração. Gratidão, humildade e adoração. Para isso, convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, os versículos 12 a 17.
Primeira Epístola de Paulo, capítulo 1, versículos 12 a 17. Deixa eu começar de trás para frente e te dar desde já o resumo, o fechamento do sermão. O fechamento do sermão é o seguinte: gratidão e humildade produzem a verdadeira adoração. Verdadeira adoração, legítima adoração, só acontece quando há gratidão e humildade combinadas, trabalhando junto. Eu não estou falando de adoração como quando um momento de cânticos, de culto, não é isso. Adoração para mim é aquele ato de reconhecimento da autoridade a ser adorada. Adoração no Antigo Testamento apresenta aquela situação que a gente vê muito comum em filmes, quando alguém chega diante do rei e se aproxima diante do rei, se ajoelha diante do rei e faz aquelas saudações ali com a cabeça baixa, sem ter com vergonha até de olhar para o rei, para o trono, e ali ele se curva diante do rei. Isso é adoração. É se curvar diante daquele que tem que ser adorado no espírito, e que, olha, eu não sou nada diante de ti, tu és tudo diante de mim, a sua vontade tem que ser feita, eu sou um humilde servo, que depende do teu querer até para eu viver. Se o Senhor permitir, eu vou me levantar na tua presença. E o rei fala, isso é adoração. Isso é adoração. Por isso a adoração verdadeira só acontece quando há gratidão e humildade trabalhando juntos. Diz assim o texto que o apóstolo Paulo escreveu ao seu jovem pupilo Timóteo. Ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Versículo 17. Todos vocês, por favor. Assim, de novo. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Aceite, Senhor, a expressão dos nossos lábios, no tocante ao nosso louvor, à nossa adoração, nesse tempo de culto que viemos aqui para adorar Teu nome, declarando que Tu és único, nosso Deus. Privilégio estarmos na Tua casa para celebrarmos graça e misericórdia que são derramadas sobre as nossas vidas. Receba, Senhor, então, este culto. Receba, Senhor, cada um de nós, Tua presença como verdadeiros adoradores. Esse é o nosso desejo.
nos ajude, nos molde pela Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreve essa epístola ao seu jovem aprendiz, Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. Paulo provavelmente já tinha se libertado ali da sua primeira prisão, e diante daquilo que acontece com os demais apóstolos, já findando uma era apostólica, Paulo entende que ele precisa dar ao jovem pastor ferramentas para que ele pudesse continuar a obra, sendo o apóstolo Paulo um dos últimos que ainda estavam na missão. Timóteo e tantos outros precisam continuar essa obra. O apóstolo Paulo, então, ele vai dando a Timóteo orientações básicas, principalmente no que diz respeito à sua própria conduta, sua própria maneira de viver. Então, várias vezes ele vai falar com ele: olha, cuida de ti mesmo, cuida da palavra, cuida da sã doutrina, cuidado das falações, cuidado do disse-me-disse no meio da igreja, foge dessas coisas, afasta, repele. Nós lemos aqui na quinta-feira, essas coisas você tem que repelir do meio da igreja, do seu meio, de perto de você. Tira isso. Faça o trabalho de evangelista. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, não. Mas há algo de curioso nessas cartas. Paulo tem uma queixa. Paulo fala com Timóteo: você não veio me ver ainda. Ele diz: conjuro-te perante Deus que você atenda ou entenda essas questões que eu tenho dito a você. Ele chega a dizer: olha, até o Onesíforo já veio me ver, você não veio. Vem depressa. No outro momento da carta ele fala: venha antes do inverno. Preciso de ver você. Tamanha proximidade, tamanho cuidado que ele tem para com o seu jovem aprendiz. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você não precisa de abrir, mas no capítulo 16 nós temos o relato de como eles se conheceram. Ele diz assim: chegou também a Derbe, a Listra, Paulo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 20, Paulo diz o seguinte: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Seja ser o cuidado do apóstolo Paulo, o olhar do apóstolo Paulo para com o seu jovem aprendiz. Aqui logo no início da carta, Paulo vai fazer essas declarações a respeito da sua história de vida. E ele começa então dizendo: sou grato ao meu Deus, ou sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Bom, o que a gente descobre quando a gente segue um pregador como o apóstolo Paulo? Olhando Paulo na sua estratégia de pregação. Paulo, nas viagens missionárias, ele tinha uma estratégia. Ele chegava na cidade, ele descobria, ou tentava ver, descobria se tinha ou não uma sinagoga. E aí, primeira parada, ir para a sinagoga para discutir com os judeus, para pregar sobre Cristo. Por isso que todas as vezes, ou a maioria das vezes, que ele vai para uma sinagoga, lá ele tem encrenca. E aí depois da sinagoga ele vai para a rua e ele se encontra ali com outras pessoas, e talvez não os judeus ou os helenistas, e ali começa uma nova forma de abordagem. Mas a regra é sempre esta: Paulo chega na cidade, procura uma sinagoga. Então, seguindo o apóstolo, a gente descobre isso. Mas nesse embate com os judeus e na sua longa história como missionário, o que nós descobrimos? Creio eu que nós descobrimos sobre discipulado, descobrimos sobre adoração, mas principalmente sobre a formação de uma igreja missional, a formação de uma igreja comprometida com o reino de Deus, a formação de uma igreja engajada no trabalho, na ação do Espírito Santo, na direção do perdido,
O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que o Espírito Santo de Deus se move sempre na direção do perdido. E o apóstolo Paulo, ele é alguém que é arrebatado por esse Espírito para participar disso. Por isso, o mover de Deus, através da vida do apóstolo Paulo, é também na direção do perdido. Então nós vamos descobrir sobre adoração, sobre vocação, sobre eleição, sobre as questões doutrinárias que ele fala, que ele precisa ensinar. Mas nós vamos descobrir que Paulo está ajudando ou trabalhando para formar, moldar uma mentalidade de igreja. A gente poderia chamar isso no nome técnico aí de eclesiologia. O jeito da igreja ser, pensar, quem a igreja é, como ela vai ser, o que ela faz, qual é a sua missão, qual é o seu papel, qual o papel dos seus membros, quais são os papéis, ou qual o papel dos seus líderes. Isso está tudo dentro do que a gente poderia chamar de eclesiologia. E Paulo vai então ser o responsável, juntamente com o apóstolo Pedro e alguns dos discípulos, para formar essa mentalidade de uma igreja que é 100% engajada na missão de Deus. É isso que nós vamos descobrir quando nós seguimos o apóstolo Paulo. E é muita coisa, mas eu queria resumir aqui alguns assuntos. Quando nós seguimos o apóstolo Paulo, nós vamos descobrir, primeiro, que a ação divina, e somente a ação divina, pode gerar em nós um coração grato. É o que o apóstolo Paulo fala no texto que nós lemos. Eu sou grato àquele que me fortaleceu. Vamos ler de novo? Me fortaleceu. E ele fala quem é? Cristo Jesus. O que ele fez? Me considerou o quê? Fiel. Fazendo o quê? Designando, dando-me para o ministério. Eu que era quem era, o que aconteceu? Obtive misericórdia. Fiz na ignorância, na incredulidade, mas transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que este coração, que essa gratidão que ele tem, é fruto do que Jesus Cristo fez por ele. Existe algo pior do que a ingratidão? Terrível gratidão, não é? Você faz algo por alguém, espera talvez um obrigado. E às vezes a gente recebe não fez mais que a sua obrigação. O filho, quando fala isso sem saber o que está falando, é terrível, não é? Mamãe coloca aqui a comida toda. A comida está aqui, está na mesa. O abençoadinho chega lá e fala assim: só tem isso? Cenoura de novo? Lembro do meu irmão falando com a minha irmã uma vez: cenoura com carne moída outra vez? É um trauma a ser curado. Mas já aconteceu? Já viu isso? Trabalhamos, você pai, mãe, trabalha, luta, para colocar aquela comida lá na mesa, legal. Meu filho disse: mas isso? Uma das fala assim: é isso. Quer não? Fica assim, mas não pede outra coisa não. Né? Tem as mamães bem legaisinhas, né? Não quer? Deixa aí, coloca na geladeira. Eu não podia fazer nada diferente. Uma vez eu caí na besteira de falar isso com a minha mãe. Como eu já contei algumas historinhas sobre minha mãe tinha muito tato, né, para lidar assim. Minha mãe disse: posso sim. No dia que você for um filho diferente. É isso aí. A ingratidão corrói, seca. Isso em nós. A gente olha na Bíblia e percebe que para Deus a ingratidão é um grande mal.
Deus abomina a ingratidão de Israel. Deus abomina a ingratidão dos seus filhos. Sempre. Paulo adquiriu ou aprendeu a adquirir um coração grato. Agora, algo de belo nessa expressão do apóstolo Paulo. Porque Paulo escreve de uma maneira, não para dizer que ele está grato naquele momento. Não é uma gratidão passageira por aquilo que Jesus fez por ele agora, nesse dia. Olha, Jesus fez algo por mim agora muito bacana, eu estou até com vontade de cantar. Não é isso. É uma gratidão permanente que faz parte da vida do apóstolo. Não é um momento de gratidão. É uma vida que passa a ser uma vida de gratidão. Só a ação divina pode transformar isso. Gratidão que conduz outros à adoração. Quando Paulo diz isso, olha, para que tudo isso? Para que outras pessoas que virão à frente também se tornarem adoradores. Diz o texto, quando ele fala aqui, para que eu servisse de modelo a quantos hão de crer nele. Ou seja, é gratidão que gera gratidão. A gente começa a andar com gente ingrata. Você vai soltar alguma, de vez em quando, capaz de você chegar em casa e perguntar à tua esposa, só tem isso? Porque a gente, infelizmente, nós somos facilmente influenciados. Não, pastor, eu não sou. Eu, quando saí do seminário, eu tinha uma dúvida muito grande, na verdade, muitas. E um professor, uma vez, ao se despedir de mim, olhou para mim e falou assim: Giovanni, acabou a vida de aluno, de acadêmico. Daqui a 2 semanas, você será um pastor de ovelhas. E eu nunca tinha me dado conta do que é ser pastor de ovelhas. Falei, por que Jesus falou isso? Por que essa ideia de pastor de ovelhas? Lá na Palestina, tudo bem, mas para a gente não faz muito sentido. Então eu fui descobrir um pouquinho sobre, ler um pouquinho sobre cuidado com ovelhas. E algumas características são muito interessantes dessa criação. Mas uma me chamou muita atenção. A ovelha é profundamente afetada pelo meio. Se você cria ovelhas num lugar agitado, você vai ter um rebanho agitado. Se você cria ovelhas num lugar calmo, você vai ter um rebanho calmo. É a possibilidade. São animais profundamente influenciados pelo meio. Pense em nós como ovelhas. O que esta sociedade de consumo está fazendo com a gente? Lembra dos bons tempos? Quando nós usávamos algumas marcas para que as marcas se tornassem importantes? As marcas eram importantes porque todo mundo usava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, para você ser importante, você tem que usar determinadas marcas. Por que o Quixote fez tanto sucesso? Aquela maldição no pé da gente, não é verdade? Brincadeira. Aquilo era muito bom. A gente usava um Quixote até o dedo não caber mais no pé. Lembra disso? Não era, Ronaldo? Ele não gastava. Todo mundo tem trauma do Quixote, gente. Eu não sei porquê. O Conga era um Quixote bacaninha, não é? Chique. Mas olha só que coisa interessante. Dudu, você está assustado? Você usou Quixote? Não usou Quixote. Eu imaginei. Dá para buscar num sebo um Quixote e dar para o Dudu, ele vai gostar. Mas olha só que coisa interessante. O Quixote era importante, sabe por quê? Porque todo mundo usava. Olha a inversão de valores. Os pais determinavam os horários dos filhos chegarem em casa, onde iam, onde não iam, os limites.
A gente andou perdendo isso. Hoje na classe de casais, a gente falou um monte de coisas, né, sobre consumo, não é, Sandra? Estava falando, Sandra falando com a gente e a opinião dos alunos da classe. Mas, no geral, faltou alguém falar assim: hoje, nós compramos coisas com dinheiro que nós não temos, coisas que nós não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para exibir para gente que não se importa com a gente. Vamos falar que isso não nos influenciou. Nós precisamos ser, como o apóstolo Paulo, a geração da influência reversa. Influenciar as pessoas, como o apóstolo Paulo influenciou outros para a adoração, influenciar as pessoas ao nosso redor para um confronto com essa tendência que existe, que domina a gente. Só a ação divina pode gerar em nós um coração grato. Neste mundo que diz o quê? Que você e eu sempre temos que ter algo a mais. Paulo entende que isso que acontece com ele é a ação divina, não tem esforço próprio. Então, quando nós seguimos o apóstolo Paulo, nós aprendemos que a ação divina deve e pode gerar em nós um coração grato. Pastor, como assim? Conte os feitos do Senhor. Foi de propósito que eu perguntei a vocês: e aí? Algum retrospecto nessa semana, esse mês aí? A Adriana falou assim: olha, tem algo na minha casa aqui. Eu tenho certeza que agora que eu estou falando isso, se você tivesse a oportunidade para falar de novo, você ia dizer: não, Deus fez sim muita coisa nas nossas vidas, mas por que não apareceu no início? A gente está começando a perder, dia após dia, aquilo que é a nossa razão de louvor. Segunda lição: seguindo o apóstolo Paulo, nós descobrimos também que a humildade, essa palavra muita gente não gosta dela, que a humildade é parte da essência de um discípulo de Jesus. Eu já disse aqui na igreja, em outro momento, que para mim Paulo faz uma escalada ladeira abaixo, né? Paulo começa cheio de si, e Paulo termina aqui, final da vida, quando ele já tinha dito várias coisas, quando ele chega a dizer no início que ele não precisava de cartas da igreja, porque ele tinha se encontrado com o próprio Cristo, então ele não precisava desse tipo de carta, desse tipo de relação. Ele era o apóstolo Paulo, mas ele vai apanhando da vida, apanhando, Deus vai moldando, trabalhando na vida dele, chega no final da vida, ele diz o quê? Eu sou o principal dos pecadores. O principal deles. Isso é humildade, que é moldada a partir da misericórdia de Deus. E o que é misericórdia de Deus? Deus veio para se encontrar conosco na nossa miséria. Para mim, o grande exemplo disso, ou uma boa ilustração disso, é a parábola do bom samaritano. Que a gente vê lá, ó, o camarada caído no chão, passa o levita, passa o sacerdote, e ninguém olha, e passa o samaritano, o improvável da história, o rejeitado pelos judeus. Ele passa, cuida ali daquele homem, daquele moribundo, coloca remédio nas suas feridas, o leva para uma hospedaria, paga pela permanência dele, fala: olha, quando eu voltar, E para mim, o bom samaritano da história é Jesus. Rejeitado por todos, desceu dos céus para se encontrar
com o homem na sua miséria. E para mim, os que estão caídos pela beira da estrada, feridos, machucados, surrados pelo tempo, pela história, somos nós. O bom samaritano da história nos pega pelos braços, cuida de nós, sara as nossas feridas, paga a nossa conta e vai voltar um dia para ver como estamos. Mas a gente precisa entender que a misericórdia é parte do plano de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala. A mim, não é por causa de nada além, mas é porque, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia. Versículo 16. Para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo. Ou seja, essa misericórdia que me atingiu só tem um propósito. Não é me favorecer. É para que Cristo seja evidenciado. Essa misericórdia me atingiu para que Cristo ganhe evidência. E por isso, em algum momento, ele vai dizer para que eu... O quê? Que tu, convém que tu? E que eu? Perceba a lógica da misericórdia. O que ela faz? A humildade é parte da essência de um discípulo de Jesus. Morre o eu. Essa ideia de ultrapassar, de perpassar a consciência do eu. Paulo não fala mais no eu. Ele é passivo diante da ação de Deus. Eu acho curioso essa ideia do primeiro na fila dos pecadores. Eu acredito que alguns de nós chegou a gostar dos trapalhões, não é? Nos bons tempos. Se você foi nascido e criado numa igreja presbiteriana, uma igreja evangélica como eu, você sabe que os trapalhões durante um bom tempo aconteciam exatamente na hora do culto, no domingo à noite. Isso era terrível, porque a gente queria, a criança queria ficar em casa para ver os trapalhões, e a mãe vai, não, vamos para a igreja. Mas teve um certo episódio, numa historinha daquelas atrapalhadas que o Didi fazia, que ele chega numa repartição pública para ser atendida, e tem duas portas, tem uma porta aqui e tem uma porta lá. Algumas pessoas, a fila já está enorme quando ele chega, e aquele velho malandro que chega no último lugar da fila, ele chega e ele vai, tenta, conversa com um, conversa com o outro, tal, vem andando, conversando na fila, e de repente ele entra ali no segundo lugar, ele fica ali, e aí alguém já dá um chega para lá nele, e dali joga ele para o quarto lugar, para o terceiro, depois de uma meia dúzia de cascudo, ele está lá atrás de novo. E aí ele faz um monte de atrapalhada. Ele vem, ele vai tentando simplesmente pegar a fila. No final da história, da cena, ele não consegue. E aí ele vai para o último lugar. Curiosamente, quando toca lá o sinal da porta se abrir, ao invés de abrir essa porta, abre aquela porta de lá e o... Pois não, senhor, pode entrar, o senhor é o primeiro da fila. Ele entra, dá um tchauzinho para a galera e entra em primeiro lugar. É engraçado, trágico para quem estava na fila, mas não é à toa que era um programa de um trapalhão. Quando Paulo fala que ele é o primeiro na fila dos pecadores, eu tenho a ideia de que ele seja o primeiro na fila da graça. Porque onde abundou o pecado, Paulo é o primeiro na fila dos pecadores. Opa, será que ele não seria o primeiro na fila da graça? É algo a se pensar. Mas isso passa pelo reconhecimento de que a humildade é importante. Deixa eu mostrar para vocês uma cena. Meu marido, Senhor, não temos mais nada. Afaste-se! Sem calma. Nosso próprio povo trabalhando para Roma. Isso me dá nojo. Colaboradores, vamos em frente. São bichos fedorentos.
devia manter distância deles. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. O fariseu orou: Deus, eu o agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros, ou este cobrador de impostos. Mas o cobrador de impostos nem olhou para o céu. Ele disse: Deus, tenha piedade de mim, sou pecador. Deus abençoou o cobrador de impostos, não o fariseu. Aquele que se glorifica será humilhado, e aquele que se humilha será glorificado. Mateus, venha. Viram? Agora ele chama até os pecadores para o seguir. Olha a lógica do reino de Deus. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Perceba a inversão da lógica do reino de Deus. Paulo nos ensina uma terceira lição. Quando nós seguimos este pregador, nós entendemos finalmente que a humildade e a gratidão resultam numa verdadeira expressão de louvor. Foi o texto que nós lemos juntos aqui, o versículo 17. É o texto básico do cântico que nós cantamos ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, mortal, invisível, mas real. Ao texto do apóstolo Paulo, a conclusão que ele chega diante do que Cristo fez com ele, diante do que Cristo fez para ele, e diante daquilo que Deus e Cristo estava fazendo a partir dele, ele diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Como eu disse para vocês no início, esse é o fim do sermão. Mas deixa então eu pontuar aqui 2 coisas. Primeiro, a conclusão que se chega é que louvor sem gratidão é obrigação. Basta a gente olhar para os judeus. O que você tem que fazer? Olha, você tem que ir lá trazer um cordeiro, trazer o seu sacrifício, porque a lei manda que você faça isso. Ok, está aqui, beleza, está entregue, vamos embora, o sacerdote faz aí, resolvido o problema para mim, já fiz a minha parte, ok, cumpri minha obrigação, já adorei. Louvor sem gratidão é obrigação. Se nós viemos aqui nessa noite sem gratidão no coração por aquilo que Deus fez, sem gratidão no coração por aquilo que Deus é, nós não fizemos nada além da nossa obrigação. Isso não foi louvor. Mas existe uma outra possibilidade, que louvor sem humildade é apresentação.
é choro. Aprendemos isso com o apóstolo Paulo também. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus é digno. Deus se faz digno de adoração. Não existe o porquê. Porque Ele é digno. Ele se fez digno de louvor, de adoração, de glória, de honra. Ele se fez. Ele se faz. Ele mesmo produz através de si a razão de o adorarmos. Não é? Às vezes a gente precisa procurar o porquê de louvar, não é? Sermos lembrados por... Deixa eu te dar um motivo para você adorar a Deus hoje. Não é necessário, nós adoramos a Deus quem Ele é. Lógico, agregado a quem Ele é, vem o que Ele fez. E nós juntamos tudo isso para a adoração, como expressão da nossa gratidão e louvor a Deus. Por isso, essas três coisas, gratidão, humilhação e adoração, fazem parte da nossa vida. Mas nós precisamos entender que a humilhação e a gratidão resultam numa verdadeira adoração. É isso que nós aprendemos. Mas então o apóstolo Paulo nos conduz a um tipo de igreja. Uma igreja que precisa entender sobre adoração, sobre humildade, sobre gratidão. Eu queria trazer aqui um quadro que foi apresentado para a gente aqui há pouco tempo pelo reverendo Jonatas Oliveira, por ocasião da escola dominical. E eu fiz aqui uma pequena adaptação, porque eu creio que o modelo apresentado num desses quadros pelo pastor Jonas é a igreja que nós podemos chamar de uma igreja paulina. É uma igreja desenhada por Paulo, que tem a ver com o trabalho, com a missão de Paulo. E a minha ideia, meu objetivo em trazer isso aqui, primeiro é para a gente olhar para a nossa igreja, para a nossa vida. E avaliar que tipo de igreja, da qual, dos modelos que são apresentados e poderiam ter outros, nós podemos fazer parte. Que tipo de igreja nós queremos? Esse é o nosso segundo ano, meu segundo ano como pastor dessa igreja. Ao chegar aqui, ou antes de vir para cá, o conselho dessa igreja falou assim: olha, nós temos um sonho com uma igreja. E a gente tem sonhado juntos essa igreja. Eu queria compartilhar isso mais uma vez com vocês. Então olha só. Na primeira colunazinha, nós temos a moldura, ou seja, o que é determinante para a gente comparar três tipos de igreja. Ok? Nós chamamos isso de moldura. Esse material foi preparado por um pastor, numa palestra da CEPAL, que trabalha com formação de liderança pastoral. Então olha só, primeiro, eu já tinha dito no meio do sermão que era a eclesiologia, ou seja, o jeito da igreja pensar, se entender como igreja. Então, na igreja que a gente chama de convencional, a eclesiologia, ou seja, a igreja, ela é moldada. Quem diz o que é ser igreja é a tradição. Tá, mas como essa igreja acontece? Acontece assim, porque a vida inteira foi assim. A gente nem muda, porque não sabemos nem fazer de outro jeito. E, aliás, já até tentamos fazer de outro jeito, mas como a gente só faz desse jeito, a gente nem tenta mudar. Então, o que diz como fazer as coisas é a tradição, no modelo convencional. No modelo consumista, quem dá as regras, ou seja, quem forma a eclesiologia, é a sociedade de consumo. O que o povo quer? O povo quer cura, então vamos dar cura. O povo quer dinheiro fácil, então vamos prometer dinheiro fácil. O povo quer transformação da vida de maneira mágica, poderosa, então vamos prometer esse negócio. É o que determina a eclesiologia dessas igrejas. Numa igreja paulina, a eclesiologia da igreja é determinada pela natureza da igreja. A igreja é edifício de Cristo, é corpo de Cristo. A igreja é agência do reino de Deus. A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus em missão pelo mundo. Isso é a igreja. Bom, nessa dinâmica, quem é o líder na igreja convencional? O líder na igreja convencional
é o capelão. O que o capelão faz? Acolhe, consola, principalmente. Você jamais vai ver um capelão entrar aqui na igreja. Curiosidade, olha só, quantos aqui na igreja fizeram cursos de capelania? Levanta a mão, por favor. Vamos lá, tem uma galera, eu sei que tem. 1, 2, só 2, contei. Opa, 3, Dona Maria lá atrás, 4, só aqui nós temos 6. Ok? Tenho certeza que no curso de capelania que fizeram, ninguém aqui aprendeu que o capelão chega lá num leito de hospital, numa enfermaria hospitalar, dizendo o seguinte: vamos lá, gente, se mexe, vamos botar essa gordurinha aí para queimar, vamos sair daí, pega esse remédio logo, levanta daí, toma isso e vamos embora, que tem uma semana para trabalhar, nós temos uma missão para cumprir. Vamos, para de ficar cuidando de esse cuidadinho de médico para lá e para cá, tá na hora de agir, tá na hora de se mexer. E num capelão vai fazer um negócio desse no hospital. Se fizer isso, já era. O capelão chega lá e aí, como é que você está? Como é que passou a semana? Ele escuta, e ele escuta, e ele escuta. Ele ora no final, ele lê a Bíblia. Capelão. Na sociedade, no modelo de consumo, o líder é um empresário. Ele é antenado com as tendências, ele sabe ver, ele sabe enxergar, ele sabe para onde ele tem que ir. Ele é o homem que pensa. No modelo paulino, o líder é um mentor, facilitador. Ele facilita principalmente para que os membros da igreja exerçam funções e principalmente desempenhem, desenvolvam seus dons. Ele viabiliza o exercício dos dons. Deus te deu o dom que não deu para mim. Queria muito tocar guitarra igual o Hugo Samuel, mas queria mesmo tocar baixo igual o Léo, mas não dá nem tentando. Bom, depois de 50 anos, talvez, só tentando, quem sabe o Hugo. Moldura. Quem é a membresia desta igreja, ou da igreja convencional? São pacientes. Estão sempre precisando de remédio, de cuidado, de carinho, de ouvir, de falar. Espirrou, o pastor, vão na saúde. Estou aqui de novo. Vim semana passada, estou aqui outra vez, olha aí. Né? No modelo de uma igreja consumista, os membros da igreja são clientes. Você já viu alguém contrariar o cliente? Não volta. No modelo paulino, os membros são discípulos de Jesus. Qual é o papel do líder? Não é quem ele é, mas qual é o papel do líder? No modelo convencional, é consolar. Não dá nem para confrontar. Se ele confrontar, porque o papel dele é consolar. No modelo consumista, o papel do líder é causar impacto. Viu quando o cara entra no palco, tem luz piscando, tem foguete, tem tudo, porque chegou quem precisava. Assim, em tempos atrás, é quase que se ele baixasse numa nave espacial, né, no meio do púlpito lá e cantasse: bom dia, amiguinho, já estou aqui, tenho tantas coisas para se divertir, e olha só, vamos contar até 3. Porque durante muito tempo alguém andou cantando isso como culto matinal. Mas é a mesma ideia. Mesma ideia. Causar impacto. No modelo paulino, o papel do líder é equipar. Mas ainda, qual a relação maior dessas igrejas, que acontece nessas igrejas? No modelo convencional, a relação maior é de visitação. No modelo consumista, o culto é um evento. É um tiro certeiro. No modelo paulino, a relação maior
é de discipulado. Qual é o sucesso? Como é que se mede o sucesso nessas igrejas? O que diz que essa igreja está realmente bombando? Ou que está tudo tranquilo, que ela está no caminho certo? No modelo convencional é o bem-estar. Está todo mundo bem? Está todo mundo aí? Está faltando ninguém? Tem ninguém reclamando de nada? Então tá bom. Está no caminho. No modelo consumista, o sucesso é numérico. Mas já na visão paulina, o sucesso é a maturidade. E a maturidade indistintamente vai levar os membros de uma igreja à missão, ao engajamento. A reprodução nessas igrejas, como se dá? No modelo convencional, se os membros são pacientes, a reprodução se dá por quê? Porque o posto de atendimento é bom. Serviço prestado é bom. Então, o que acontece é muito mais uma migração de membros de uma igreja para outra do que propriamente conversões. No modelo consumista, é por franquia. Quer abrir uma igreja? Fácil. Você já abre sendo pastor. Aliás, pastor não. Você já consegue uma graduação maior. No modelo paulino, é por multiplicação, porque discípulo se multiplica. Discípulo gera discípulo. Como é que acontece a disciplina no modelo convencional? Olhem para isso. No modelo convencional, a disciplina é por eutanásia. Ou seja, a gente disciplina e o membro não volta mais. Perdemos. No modelo consumista, não tem. Você está louco? Perder cliente? Disciplina para quê? No modelo paulino, a disciplina visa restauração. E por último, qual a palavra-chave dessas igrejas? No modelo convencional, manutenção. No modelo consumista, satisfação. E no modelo paulino, missão. Então permita-me encerrar juntamente com você que passou o mês inteiro seguindo o apóstolo Paulo, entendendo que o apóstolo Paulo conduz a esse tipo de igreja. Que tipo de igreja você quer ser? Qual tipo de igreja, considerando essas três, você está disposto a lutar por ela? Para qual tipo de igreja você está disposto a se submeter à liderança, formal e informal, pastoral da igreja? Que tipo de igreja você está engajado a lutar? Seguindo o apóstolo Paulo, nós vamos encontrar uma igreja 100% comprometida com o reino de Deus. Uma igreja que pensa na sua natureza. Uma igreja cujos líderes vão facilitar o desenvolvimento e a utilização dos dons de cada um. Onde os líderes vão equipar a igreja, instruir outros, para que estes outros possam alcançar outros, conduzindo outros à maturidade cristã. E naturalmente, isso não há outro resultado para uma igreja dessa, que não a multiplicação. Pessoas vão se perder ao longo do caminho, mas uma igreja missional, uma igreja paulina, trabalha pela restauração, não abandona os feridos pelo caminho, porque é uma igreja engajada na missão de Cristo. Por isso, foi bom seguir o apóstolo Paulo. Muito bom. E nós somos levados a pensar então, Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, quem nós somos? Ano que vem nós vamos completar 20 anos, gente.
Ano que vem nós temos um ano de festa aqui. Um ano de festa, espero. 20 anos. Vamos convidar os nossos pastores amigos, os que passaram por aqui, gente que fez história nessa igreja. É um tempo para a gente celebrar. Mas 20 anos depois, quem nós somos? 20 anos depois, olhando para o nosso bairro, para a nossa cidade, com tudo que aconteceu em Volta Redonda, tendo o último mês como exemplo, o que aconteceu, ou seja, onde nós estamos. Mas o mais importante é a gente descobrir o que Deus quer fazer do que somos, onde estamos. Eu tenho certeza que, olhando para a Bíblia, nós vamos encontrar um movimento de Deus na direção dos perdidos, sem deixar de cuidar dos que estão aqui dentro, sem deixar de cuidar para que os que estão aqui dentro atinjam a maturidade. Só a graça de Cristo era e é suficiente para transformar um homem como o apóstolo Paulo em digno, como um ministro do Evangelho. Só a graça de Cristo foi planejada, cuidada para salvar radicalmente pecadores, tendo Paulo como exemplo, sendo o maior deles. Só a graça de Cristo torna digno de louvor como Rei e Deus.